Oi, eu sou a Aline e você tá no meu canal Aline e os Livros. Hoje eu vou contar para vocês os grandes acontecimentos da primeira parte desse livro, Nicolau e Alexandra, escrito pelo historiador Robert Massie, e sim, ele conta as aventuras e desventuras do último casal Romanov. Se você conhece essa história e quer saber um pouco mais, me acompanha nesse vídeo. Se você não conhece nada sobre história russa, tenho certeza que você vai se apaixonar. Continua comigo aqui. Na primeira parte desse livro, nós vamos então conhecer um pouco da juventude, da infância do Nicolau e também um pouco sobre o temperamento bastante autocrático do Alexander III, o pai dele. Nicolau se tornou czarevich aos 19 anos. Ele era filho do Alexander III e levou então a autocracia russa a um paroxismo, quer dizer, a um auge raramente visto na história. Talvez equiparado somente ao temperamento do Pedro o Grande e da Catarina Grande, dois imperadores russos unificadores e bastante determinados. O avô do Nicolau, por outro lado, o pai do Alexander III, foi um czar mais liberal. E muitos ministros na época atribuíram a esse temperamento liberal o atentado que tirou a sua vida. O Nicolau teve uma experiência bastante traumática de ter visto o avô agonizando no divã do palácio da família. Os revolucionários foram presos e enforcados, mas esse fantasma não assombrou apenas o Nicolau, mas também o seu pai, e por isso então ele resolveu adotar uma postura bastante firme e impassível diante de qualquer manifestação na Rússia. Por isso, o governo, não apenas anterior ao Nicolau, mas também os primeiros anos de governo dele, foram marcados por uma espécie de tolerância zero. Ao contrário do seu pai, Nicolau tinha um temperamento meio frívolo. Ele era muito parecido com sua mãe, alegre, e eram cúmplices um do outro. Ele gostava de bailes, teatro, ópera, inclusive ele fez uma pequena participação na ópera Onegin. Ele dormia tarde, acordava já com a manhã avançada. Mas quando Nicolau era bem pequeno, a família se transferiu para um palácio longe de São Petersburgo, o Palácio de Gatina. O seu pai, Alexander III, se incomodava com a vida ruidosa da corte e lá ele trabalhava em paz. A família dele vivia então de uma forma bastante espartana. Eles tomavam banho frio pela manhã, os meninos usavam roupas de algodão cru, comiam mingau, o que raramente saciava a fome de Nicolau, e dormiam em travesseiros duros, além dos famosos banhos frios. Mas Nicolau, embora tivesse esse temperamento mais frívolo, era muito culto. Ele era apaixonado por idiomas e teve tutores de praticamente todos os ramos do conhecimento. O que mais se destacou para esse historiador foi o tutor de nome Pobedonostev. Ele era o chefe leigo da Igreja Ortodoxa Russa. Era extremamente nacionalista e antissemita. Foi tutor do avô de Nicolau e também dos seus tios, inclusive de seu pai. Ele era contra o parlamento e apoiador da autocracia. Além de adorar idiomas, Nicolau também adorava caçar. Ele foi oficial no esquadrão da guarda montada, ele se esbaldava no álcool e nas grandes festas promovidas no acampamento. Inclusive, sua mãe sugeria a ele, em uma das cartas trocadas, que ele se comportasse, afinal, todos os olhos estavam nele. Ele era o futuro herdeiro do trono russo. Alexandra, por sua vez, Alix de Hesse, era uma princesa germânica. Ela perdeu a mãe aos 6 anos e teve uma rígida educação inglesa. Era uma idealista, apaixonada, leitora de romances e no início teve dúvidas sobre seu casamento com Nicolau, porque afinal ela não queria se converter à Igreja Ortodoxa Russa. Ao final das investidas de Nicolau, ela acabou por se converter e abandonou completamente o protestantismo. Nicolau e Alexandra ficaram noivos em 1894, praticamente no leito de morte de Alexander III. Esse gigante, extremamente autocrático e poderoso, jamais as pessoas imaginaram que ele fosse morrer de nefrite. Ele começou a ter dores e paralisias nos membros inferiores, foi visto por vários médicos, acabou tendo que repousar na Crimeia e foi lá que ele morreu. Nicolau tinha então 26 anos e era completamente despreparado para assumir o império
vasto e extremamente conturbado que era a Rússia. Os primeiros anos do governo de Nicolau, ou seja, de 1894 a 1904, foram bastante influenciados pelos ministros, pelos seus tios e pelo seu primo, Guilherme, da Alemanha. Eles eram agressivos e pareciam tiranizar o czar, que também não sabia nada, então acabava aceitando as opiniões e as regras impostas por eles. Mas Nicolau também se revelou um grande nacionalista. Ele falava em russo na corte, se dirigia aos ministros em russo e gostava de conversar no seu idioma. Ele mesmo tentou ensinar russo à sua esposa, Alexandra, mas ela teve grande dificuldade e preferia falar em francês ou alemão. Há episódios interessantes da coroação, aspectos que mais tarde se revelaram como premonitórios de alguma coisa estranha, de augúrios tenebrosos que iriam se abater sobre o império. Parece que a corrente que segurava o manto de Nicolau caiu. Poucas pessoas perceberam e rapidamente isso foi consertado, mas aquilo foi mais tarde relembrado pelas pessoas mais próximas como o sinal de alguma coisa ruim, que realmente veio a se realizar. Nicolau admirava o seu ancestral Pedro o Grande, mas achava que ele tinha descaracterizado a Rússia, adotando hábitos da Europa Ocidental, trazendo muitas modas francesas e muito da cultura europeia para a Rússia, o que acabou tornando o valor da cultura nacional russa, bastante dissipado. No seu reinado, apesar da constante influência desses ministros e de seus tios, ele adotou hábitos parecidos com os de seu pai. Ele mesmo trabalhava sozinho, desde o início da manhã, numa escrivaninha, respondia a todas as correspondências dirigidas ao Império e resolvia as menores questões. Ele não tinha secretário particular e gostava de estar à frente de todas as decisões. Ele lia muito Pushkin, Tolstói e adorava as composições de Tchaikovsky. Existiam questões também interessantes que acabaram colocando esse casal numa situação um tanto quanto diferente. Eles eram uma parcela estrangeira, não apenas na relação com o povo russo, mas na relação com a própria corte. Além da Alexandra não falar russo e gostar de se comunicar em francês e em inglês, gostava muito de se dedicar à própria família. Eles tiveram 4 filhas antes da chegada do Alexei, o último filho deles, e assim ela gostava de se ocupar das crianças, de amamentar. Isso isolava um pouco os parentes que esperavam ser recebidos no palácio. Ao invés de dar grandes recepções, de procurar se aliar com as damas da corte, ela se mantinha sozinha, um tanto quanto sisuda, o que acabava fazendo com que ela não fosse querida pela corte. Tímida e reservada, a Alexandra acreditava que o que era importante era ser amada pelo povo. Esse povo, pouco adepto dos hábitos europeus, esse povo cheio de tradições e de amor pelos imperadores, este sim merecia o respeito do casal. Nicolau e Alexandra também eram um casal bastante atípico, porque eles gostavam muito de ficar sozinhos um com o outro. Eles liam muito juntos, sobretudo Tolstói, e discutiam questões, inclusive de Estado. Alexandra gostava de participar, não de tomar decisões propriamente, mas de ouvir as questões de Nicolau. Gostava de apoiá-lo e os dois estavam sempre juntos sozinhos. A imperatriz viúva, esposa de Alexander III e mãe de Nicolau, ela foi morar com a prima na Dinamarca. Parece que ela não se dava muito bem com Alexandra, com a nora, então ela acabou se afastando, o que também dificultou a relação da Alexandra com a corte. Nesse período, então, de acontecimentos, existem 2 revolucionários que vão aparecer na história. Um deles é o Vladimir Ilyich Ulyanov, o que vai ser mundialmente conhecido como Lenin. Enquanto Nicolau crescia e ascendia ao trono, Lenin também crescia. Ele era um excelente aluno, filho de um professor de matemática que tinha se tornado conselheiro do Estado e tinha promovido uma grande revolução nas escolas. Ele tinha aumentado muito o número de escolas e tinha sido uma figura muito importante na educação. Ele foi nomeado professor na Universidade de Kazan, mas ele morreu cedo. Em 1886, o filho mais velho desse professor de matemática e irmão de Lenin, ele foi preso, acusado por um atentado contra o czar.
Ele ficou 1 ano preso e foi enforcado. Ele acabou confessando o crime para sua mãe. O pai dele, o professor de matemática, não resistiu e morreu. Então sobraram os outros irmãos, Maria, a mãe de Lenin, e o próprio Lenin, que na época era conhecido como Vladimir. Lenin era um exímio aluno. Ele lidava muito bem com teorias, ele recebeu a medalha de ouro ao final dos seus estudos e, apesar da morte do pai e do enforcamento do irmão, ele se manteve impassível nos seus estudos, mas era um tanto quanto reservado. Seus biógrafos, inclusive as pessoas que foram contemporâneas a ele, em cartas a outras pessoas, comentavam que ele só convivia com os colegas dentro da universidade ou da escola. Ele raramente era visto passeando e conversando em reuniões sociais. Mas em 1895, esse estado vai mudar. O Lenin vai passar a ser mais sociável, mas ele vai seguir os caminhos do irmão. A mãe vai ficar preocupada, vai comprar uma fazenda e vai fazer com que ele seja administrador dessa fazenda. Mas o Lenin, inclusive, vai dizer numa carta mais tarde que ele via diferente os mujiks, ele não conseguia entender o funcionamento daquela relação entre senhores e servos. Então ele vai sair da Rússia, vai fazer a sua primeira grande viagem pelo estrangeiro, vai trazer muito material literário proibido e vai conseguir ser preso em 1895. Depois de 1 ano de prisão, ele vai ser exilado por 3 anos na Sibéria. Anteriormente, o Lenin também trabalhou num escritório de advocacia. Ele estudou em casa sobre leis, chegou a passar na universidade, mas ele não se revelou um exímio praticante de direito. Ele advogava mal e todos os casos que ele pegou foram perdidos. Em São Petersburgo, ele conheceu a sua companheira, Krupskaya, mas o exílio então os separou. Mas o exílio na Sibéria naquela época era bastante diferente desse mito dos homens acorrentados a bolas de ferro trabalhando num frio enregelante. Lá era um pouco diferente. Se o exilado fosse rico, ele poderia viver nas mesmas condições, recebendo livros, correspondência e inclusive visitas. Parece que esses foram os anos mais felizes do Lenin. Ele nadava, caçava e escreveu grande parte da sua obra, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Outro grande acontecimento muito importante da época foi a disputa pelo porto e fortaleza de Port Arthur, na Ásia. A Rússia, influenciada pelo temperamento do primo de Nicolau, queria muito avançar o seu território e o seu poderio sobre a Ásia. Então eles acabaram entrando numa disputa com o Japão, da qual eles saíram perdedores. A Rússia subestimava o Japão, ainda acreditava naquele Japão feudal, e ficou impressionada com os destroyers japoneses, com as esquadras e com o poderio militar. Apesar dos soldados russos serem mais numerosos, os japoneses saíram vitoriosos numa disputa tenebrosa e sanguinária que durou cerca de 1 ano e meio e afundou inúmeras esquadras russas, vasos de guerra e fez com que 28.000 soldados russos perecessem. Após essas notícias, parece que a visão que os operários, que o povo russo no geral tinha do império acabou se deteriorando. Não era mais a grande Rússia, mas sim um exército antiquado e cujo poderio era extremamente subjugado por qualquer potência que estivesse ascendendo na época. Apesar de todos esses acontecimentos, Nicolau ficou bastante contente com o nascimento do seu único filho, o 5º filho. Ele já tinha tido 4 meninas, Olga, Tatiana, Anastácia e Maria. O segundo revolucionário era Kerensky, o filho de um burocrata que não se interessava por política, mas acabou se envolvendo nessas manifestações estudantis que pululavam em São Petersburgo. Em lugar do nascimento do filho trazer algum conforto e esperança para o casal Romanov, na verdade esse acontecimento aumentou as suas preocupações. Aliado ao problema em Port Arthur, o Alexei era hemofílico. Ele teve vários sangramentos quando bebê e quando começou a andar e também a cair, ele tinha várias manchas azuladas e bolhas pelo corpo.
Um outro problema que vai acometer a Rússia ainda em 1905 vai ser uma grande manifestação levada a cabo por um padre que tinha inicialmente uma relação com os operários. Ele tinha sido colocado pela polícia como chefe dos operários, de modo que ele pudesse intermediar a relação entre os proprietários e os trabalhadores, mas na verdade, ao invés de tomar a posição da polícia, ele acabou se tornando o líder desses revolucionários já inflamados e completamente decepcionados com o Império Russo. Ele então liderou uma manifestação de vários operários que levavam então uma espécie de petição ao imperador para que ele aceitasse o desejo de uma república, para que ele aceitasse várias mudanças que acabariam conduzindo a Rússia não mais àquela antiga autocracia, mas sim a uma constituição, a uma democracia. Os ministros tentaram impedir e o exército avançou contra essa multidão. Morreram cerca de 100 pessoas, 300 ficaram feridas, mas essas pessoas mortas eram o povo russo. Eram crianças, eram mulheres, eram operários, eram camponeses. Várias revoluções começaram então a eclodir em pequenas regiões e várias famílias judias também foram acometidas nesse período, porque os judeus acabavam assumindo o lugar de bodes expiatórios. Então, pogroms em todas aquelas regiões mais afastadas acabaram insuflando o clima de antissemitismo que era mantido na Rússia desde Pedro e Catarina os Grandes. Nicolau tentou se valer de pacificadores, de ministros e de homens como Witt, um holandês que teve um papel fundamental na Rússia. Ele foi participar dos acordos de paz após esse grande problema em Port Arthur. Esse Domingo Sangrento foi, então, o início de uma série de greves gerais, de fechamentos de fábricas e de problemas que sacudiram a Rússia e acabaram derrubando a autocracia. Eu vou deixar vocês, então, com o encerramento dessa parte 1, com essa completa instabilidade na Rússia, a insegurança do Nicolau quanto ao futuro do Império e quanto ao futuro do seu herdeiro. Essa é a configuração. Lenin, Trotsky, que também se revelou um grande revolucionário bolchevique, envolvido então nessas manifestações e nessas greves. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!